Capítulo 7. A obra do engano. Os últimos dias se caracterizarão por um extraordinário incremento do espiritismo, que será um dos três grandes poderes que perseguirão os fiéis e procurarão enganá-los. O espiritismo não só aparece como um membro da terrível tríplice aliança mencionada em Apocalipse 16, 13 e 14, ali denominado o dragão, mas atua também como meio comum aglutinante para os outros membros, porque depois que o profeta diz ter visto saírem 3 espíritos imundos da boca do dragão, o espiritismo, da besta, o catolicismo e do falso profeta, o protestantismo apostatado, acrescenta que os 3 são espíritos de demônios que fazem sinais. Em outras palavras, o espiritismo domina as 3 instituições e se manifestará por meio de fatos verdadeiramente sobrenaturais. Este processo culminará no propósito de imitar o grande acontecimento da segunda vinda de Cristo. A única maneira de se proteger contra estes enganos, cada vez mais sutis à medida que o tempo avança, é estar verdadeiramente arraigado na verdade pelo estudo da Palavra de Deus e do espírito de profecia, com o propósito de discernir as tramas do inimigo e manter uma sólida experiência pessoal com Deus. Milagres enganosos. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer a terra, à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Vi que logo seria considerado blasfêmia falar contra as pancadas, que isso se espalharia mais e mais, que o poder de Satanás aumentaria e alguns de seus dedicados seguidores teriam poder para operar milagres e mesmo fazer descer fogo do céu à vista dos homens. Foi-me mostrado que, por essas pancadas e pelo magnetismo, estes mágicos modernos procurariam ainda explicar todos os milagres operados por nosso Senhor Jesus Cristo, e que muitos creriam que todas as poderosas obras do Filho de Deus, realizadas quando esteve na terra, foram executadas pelo mesmo poder. Os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender as mãos através do abismo para apanhar a mão do espiritismo. Estender-se-ão por sobre o abismo para dar mãos ao poder romano. E, sob a influência desta tríplice união, este país seguirá as pegadas de Roma, desprezando os direitos da consciência. Imitando mais de perto o cristianismo nominal da época, o espiritismo tem maior poder para enganar e enredar. O próprio Satanás está convertido conforme a nova ordem de coisas. Ele aparecerá no aspecto de anjo de luz, mediante a agência do espiritismo, operar-se-ão prodígios, os doentes serão curados e se efetuarão muitas e inegáveis maravilhas. E, como os espíritos professarão fé na Escritura Sagrada e demonstrarão respeito pelas instituições da Igreja, sua obra será aceita como manifestação do poder divino. Ao mesmo tempo em que aparece aos filhos dos homens como grande médico que pode curar todas as enfermidades, ele trará moléstias e desgraças até que cidades populosas se reduzam à ruína e desolação. Satanás também opera por meio dos elementos a fim de recolher sua colheita de almas desprevenidas. Estudou os segredos dos laboratórios da natureza e emprega todo o seu poder para dirigir os elementos tanto quanto o permite Deus. Satanás também opera com prodígios de mentira, fazendo o mesmo descer fogo do céu à vista dos homens. Assim, os habitantes da terra serão levados a decidir-se. Lado a lado com a pregação do Evangelho, acham-se a operar forças que não são senão médiuns de espíritos de mentira. Muito homem se intromete com elas por mera curiosidade, mas vendo demonstrações de forças sobre-humanas, é fascinado a ir sempre mais adiante,
até que fica dominado por uma vontade mais forte que a sua própria. Não lhe pode escapar a um misterioso poder. A linha de separação entre cristãos professos e ímpios é agora dificilmente discernida. Os membros da Igreja amam o que o mundo ama e estão prontos para se unirem a ele, e Satanás está resolvido a uni-los em um só corpo, e assim fortalecer sua causa, arrastando-os todos para as fileiras do Espiritismo. Os romanistas que se gloriam dos milagres como sinal certo da verdadeira Igreja serão facilmente enganados por este poder operador de prodígios, e os protestantes, tendo rejeitado o escudo da verdade, serão também iludidos. Católicos, protestantes e mundanos juntamente aceitarão a forma de piedade destituída de sua eficácia, e verão nesta aliança um grandioso movimento para a conversão do mundo e o começo do milênio há tanto esperado. Por meio do Espiritismo, Satanás aparece como benfeitor da humanidade, curando as doenças do povo e pretendendo apresentar um novo e mais elevado sistema de fé religiosa. Ao mesmo tempo, porém, ele opera como destruidor. Suas tentações estão levando multidões à ruína. A intemperança destrona a razão. Seguem-se a satisfação sensual, a contenda e a matança. Satanás deleita-se na guerra, pois esta excita as mais vis paixões da alma, arrastando então para a eternidade as suas vítimas engolfadas no vício e sangue. É seu objetivo incitar as nações à guerra umas contra as outras, pois pode assim desviar o espírito do povo da obra de preparo para estar em pé no dia de Deus. Nos acidentes e calamidades no mar e em terra, nos grandes incêndios, nos violentos furacões e terríveis saraivadas, nas tempestades, inundações, ciclones, ressacas e terremotos, em toda parte e sob milhares de formas, Satanás está exercendo o seu poder. Destrói a seara que está a madurar, e seguem-se fome e angústia. Comunica ao ar infecção mortal, e milhares perecem pela pestilência. Estas visitações devem tornar-se mais e mais frequentes e desastrosas. A destruição será tanto sobre o homem como sobre os animais. A terra pranteia e se murcha, enfraquece os mais altos dos povos. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. O último grande engano deve logo patentear-se diante de nós. O anticristo vai operar suas obras maravilhosas à nossa vista. Tão meticulosamente a contrafação se parecerá com o verdadeiro que será impossível distinguir entre ambos sem o auxílio das Escrituras Sagradas. Logo será travada a violenta luta entre os que servem a Deus e os que o não servem. Logo tudo que pode ser abalado o será, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. E Satanás, rodeado de anjos maus e declarando-se Deus, operará milagres de todas as espécies para enganar, se possível, os próprios eleitos. O povo de Deus não encontrará sua segurança na operação de milagres, pois Satanás imitará os milagres que forem operados. O provado e experimentado povo de Deus encontrará seu poder no sinal de que fala Êxodo 31, 12 a 18, onde postar-se do lado da palavra viva. Está escrito: essa é a única base sobre a que poderão estar seguros. Os que quebraram o seu concerto com Deus estarão naquele dia sem Deus e sem esperança. Enganos satânicos. O aparecimento do iníquo, o anticristo, é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira. Mediante os dois grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo, Satanás há de enredar o povo em suas malhas. Breve virá esse tempo e teremos de segurar firmemente os fortes braços de Jeová, pois todos estes grandes sinais e poderosas maravilhas do diabo se destinam a enganar o povo de Deus e derrotá-lo. A crença nas manifestações espiritualistas abre a porta aos espíritos enganadores e doutrinas de demônios, e assim a influência dos anjos maus será sentida nas igrejas.
Comunicações por parte dos espíritos declararão que Deus os enviou para convencer de seu erro os que rejeitam o domingo, afirmando que as leis do país deveriam ser obedecidas como a lei de Deus. Lamentarão a grande impiedade do mundo, apoiando o testemunho dos ensinadores religiosos de que o estado de rebaixamento da moral se deve à profanação do domingo. Grande será a indignação despertada contra todos os que se recusam a aceitar-lhes o testemunho. Preocupa-se com o amor como principal atributo de Deus, rebaixando-o, porém, até reduzi-lo a sentimentalismo, pouca distinção fazendo entre o bem e o mal. A justiça de Deus, sua reprovação ao pecado, os requisitos de sua santa lei, tudo isso é posto de parte. O povo é ensinado a considerar o decálogo como letra morta. Fábulas aprazíveis, fascinantes, cativam os sentidos, levando os homens a rejeitar as sagradas escrituras como fundamento da fé. Cristo é tão verdadeiramente negado como antes, mas Satanás a tal ponto cegou o povo que o engano não pode ser discernido. Chegamos aos perigos dos últimos dias, quando alguns, sim, muitos, apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Sejam cautelosos no que se refere ao que leem e a como ouçam. Não tomem o mínimo interesse em teorias espiritualistas. Satanás está aguardando para insinuar-se na mente de todos os que permitem ser enganados por seu hipnotismo. Ele começa a exercer seu poder sobre eles, tão logo começam eles a pesquisar-lhes as teorias. Satanás tem há muito estado a preparar-se para um esforço final a fim de enganar o mundo. O fundamento de sua obra foi posto na declaração feita a Eva no Éden. Certamente não morrereis. No dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Pouco a pouco ele tem preparado o caminho para sua obra mestra de engano, o desenvolvimento do espiritismo. Até agora não logrou realizar completamente seus desígnios, mas estes serão atingidos no fim dos últimos tempos. Diz o profeta: Vi 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Os apóstolos, conforme os personificam esses espíritos de mentira, são apresentados contradizendo o que escreveram sob a inspiração do Espírito Santo quando estavam na terra. Ao mesmo tempo haverá um poder atuando de baixo. Enquanto os divinos agentes de misericórdia trabalham por meio de consagrados seres humanos, Satanás põe em operação as suas forças, dominando a todos os que se submeterem ao seu controle. Haverá muitos senhores e diversos deuses. Ouvir-se-á o clamor: eis aqui o Cristo, e ei-lo ali. Por toda parte será vista a profunda conspiração de Satanás com o propósito de distrair do dever presente a atenção de homens e mulheres. Haverá sinais e maravilhas, mas os olhos da fé discernirão em todas essas manifestações prenúncios do grandioso e tremendo futuro e dos triunfos que espera o povo de Deus. Mesmo em sua forma atual, longe de ser mais tolerável do que o foi anteriormente, é na verdade um engano mais perigoso, por isso que mais sutil. Embora antes atacasse a Cristo e a Escritura Sagrada, hoje professa aceitar a ambos. Mas a Bíblia é interpretada de molde a agradar ao coração não regenerado, enquanto suas verdades solenes e vitais são anuladas. Muitos serão enredados pela crença de que o Espiritismo seja meramente impostura humana, quando postos em face de manifestações que não podem senão considerar como sobrenaturais, serão enganados e levados a aceitá-las como o grande poder de Deus. Ao nos aproximarmos do fim do tempo, haverá maiores e sempre mais maiores demonstrações externas do poder pagão. Deuses pagãos revelarão seu assinalado poder e se exibirão diante das cidades do mundo. E este plano já começa a cumprir-se. Assim será na grande batalha final do conflito entre a justiça e o pecado. Ao passo que nova vida e luz e poder descem do alto sobre os discípulos de Cristo, uma vida nova está brotando de baixo e revigorando os instrumentos de Satanás. A intensidade se está apoderando de todo elemento terrestre. Com uma sutileza adquirida através de séculos de conflito, o príncipe do mal atua disfarçadamente,
aparece vestido como anjo de luz, e multidões estão dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. O príncipe das trevas, que durante tanto tempo tem aplicado na obra do engano as faculdades de seu espírito superior, adapta habilmente suas tentações aos homens de todas as classes e condições. A pessoas de cultura e educação, ele apresenta o espiritismo em seus aspectos mais apurados e intelectuais, e assim consegue atrair muitos à sua cilada. A sabedoria que o espiritismo comunica é aquela descrita pelo apóstolo Tiago, a qual não vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Tiago 3,15. Isto, entretanto, o grande enganador esconde, quando o encobrimento melhor convém ao propósito visado. Aquele que, perante Cristo no deserto da tentação, pôde aparecer vestido com o resplendor dos serafins celestiais, vem aos homens da maneira mais atrativa, como anjo de luz. Apela para a razão, apresentando assuntos que elevam, deleita a imaginação com cenas arrebatadoras. Conquista a afeição por meio de quadros eloquentes de amor e caridade. Excita a imaginação a voos altaneiros, levando os homens a terem grande orgulho de sua própria sabedoria, a ponto de, em seu coração, desdenharem o eterno. Terríveis cenas de caráter sobrenatural logo se manifestarão nos céus, como indício do poder dos demônios, operadores de prodígios. Os espíritos diabólicos sairão aos reis da terra e ao mundo inteiro para segurá-los no engano e forçá-los a se unirem a Satanás em sua última luta contra o governo do céu. Mediante estes agentes, serão enganados tanto governantes como súditos. Levantar-se-ão pessoas pretendendo ser o próprio Cristo e reclamando o título e culto que pertence ao Redentor do mundo. Efetuarão maravilhosos prodígios de cura, afirmando terem recebido do céu revelações que contradizem o testemunho das Escrituras. Intento de imitar a segunda vinda de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro de sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais, e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Como ato culminante no grande drama do engano, o próprio Satanás personificará Cristo. A Igreja tem há muito tempo professado considerar o advento do Salvador como a realização de suas esperanças. Assim, o grande enganador fará parecer que Cristo veio. Em várias partes da terra, Satanás se manifestará entre os homens como um ser majestoso, com brilho deslumbrante, assemelhando-se à descrição do Filho de Deus dada por João no Apocalipse. A glória que o cerca não é excedida por coisa alguma que os olhos mortais já tenham contemplado. Ressoa nos ares a aclamação de triunfo. Cristo veio! Cristo veio! O povo se prostra em adoração diante dele, enquanto este ergue as mãos e sobre eles pronuncia uma bênção, assim como Cristo abençoava seus discípulos quando na terra esteve. Sua voz é meiga e branda, cheia de melodia. Em tom manso e compassivo, apresenta algumas das mesmas verdades celestiais e cheias de graça que o Salvador proferia. Cura as doenças do povo e então, em seu pretenso caráter de Cristo, alega ter mudado o sábado para o domingo, ordenando a todos que santifiquem o dia que ele abençoou. Declara que aqueles que persistem em santificar o sétimo dia estão blasfemando de seu nome, pela recusa de ouvirem seus anjos a ele enviados com a luz e a verdade. É este o poderoso engano, quase invencível. Satanás sairá a campo e personificará a Cristo. Representará mal, usará mal e perverterá tudo ao seu alcance para, se possível, enganar os próprios escolhidos. Mesmo em nossos dias tem havido e continuará a haver famílias inteiras que uma vez se regozijaram na verdade e que perderão a fé devido às calúnias e falsidades que lhes foram apresentadas com relação àqueles a quem amavam e com os quais tiveram agradável conselho.
Vocês sabem que Satanás tentará enganar, se possível, até os escolhidos. Declara ser Cristo e pretende ser o grande médico missionário. Fará descer fogo do céu em presença dos homens, buscando provar que é Deus. Devemos manter-nos firmes, protegidos com as verdades da Bíblia. Satanás não somente aparecerá como ser humano, mas também atuará na figura de Jesus Cristo. E o mundo que tem recusado a verdade o acolherá como Senhor de senhores e Rei de reis. Proteção contra os enganos. Com exceção dos que são guardados pelo poder de Deus, pela fé em sua palavra, o mundo todo será envolvido por esse engano. O povo está rapidamente adormecendo, acalentado por uma segurança fatal para unicamente despertar com o derramamento da ira de Deus. Aproxima-se o tempo em que Satanás operará milagres a fim de convencer as mentes de que é Deus. Todos os milagres serão realizados para enganar, se possível, os próprios escolhidos. A única esperança para qualquer de nós é manter vigorosamente as evidências que têm confirmado a verdade e a justiça. Sejam essas proclamadas continuamente até o fim da história da Terra. Mas o povo de Deus não será desencaminhado. Os ensinos deste falso Cristo não estão de acordo com as Escrituras. Sua bênção é pronunciada sobre os adoradores da besta e de sua imagem, a mesma classe sobre a qual a Bíblia declara que a ira de Deus sem mistura será derramada. Apenas os que forem diligentes estudantes das Escrituras e receberem o amor da verdade estarão ao abrigo dos poderosos enganos que dominam o mundo. Para libertar-se do Espiritismo. Poucos há que tenham justa concepção do poder enganador do Espiritismo e do perigo de colocar-se sob sua influência. Aventuram-se, porém, a entrar no terreno proibido e o poderoso destruidor exerce a sua força sobre eles contra sua vontade. Uma vez induzidos a submeter a mente à sua direção, segura-os ele em cativeiro. É impossível, pela sua própria força, romperem com o fascinante, sedutor encanto. Nada, a não ser o poder de Deus, concedido em resposta à fervorosa oração da fé, poderá livrar essas almas prisioneiras. A palavra de Deus, devidamente compreendida e aplicada, é uma salvaguarda contra o espiritualismo. A palavra de Deus é clara. É uma perfeita cadeia de verdades e demonstrar-se-á uma âncora para os que estão dispostos a aceitá-la, ainda que tenham de sacrificar suas acariciadas fábulas. Ela os salvará dos terríveis enganos destes tempos perigosos.